Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Para mim, motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor, juntamente com as irmãs, a UF e a MF, né, adorando ao Senhor. Né, e gostaria de que as irmãs abram a Bíblia em Gênesis, capítulo 38. Nós vamos ler dois versículos. E aí, aproveitando que as irmãs estão em pé. Gênesis, capítulo 38, versículo 17, versículo 18. Diz assim: E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Amém? Podemos assentar? Mas estou feliz de estar aqui nesta noite, né, juntamente com as irmãs. Há um mês atrás, né, exatamente dia 13 de fevereiro, estávamos aqui no culto da UF também, e a missionária Patrícia, quando falou que eu iria trazer a palavra do Senhor, naquele mesmo dia, eu estava com o Senhor em casa, eu estava de folga naquele dia, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu não sabia que eu ia ministrar aqui neste culto hoje. E sabendo que naquele dia tinha culto da UF, eu disse: se eu tiver uma oportunidade, eu vou falar algo da palavra do Senhor nessa história. E naquele dia eu não tive oportunidade. Quando a missionária disse: a irmã Thalita que vai ministrar, e o Senhor falou: é para este dia essa palavra. E eu confesso às irmãs que eu lutei muito, um mês inteiro, para trazer essa mensagem. É uma mensagem poderosíssima, irmãs. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar o coração de cada uma. Deus é fiel, aleluia. Irmãs, Gênesis 38, em Gênesis 37, começa se contando a história de José, como as irmãs conhecem. É bem conhecida a história de José, uma história maravilhosa. E quando termina o capítulo 37 e entra no capítulo 38, dá uma pausa na história de José. E ali começa a falar sobre Judá e Tamar. E quando a gente se pega, né, lendo a mensagem, lendo a palavra do Senhor, e dá essa pausa, eu ali fui me aprofundar em ler, em entender a história, em conhecer mais a história. E ali o Senhor, né, falando no meu coração sobre Judá, filho de Jacó e de Lia, né, pai de uma das 12 tribos de Israel, né, ele é o quarto filho de Jacó e Lia, né, primeiro Rúben, segundo Simeão, terceiro Levi, e a palavra diz um pouco antes lá, no capítulo 29 de Gênesis, fala sobre quando Lia teve o primeiro filho Rúben, ela louvou e disse: olha, agora o meu marido ele vai me amar, porque o Senhor me deu um filho varão, e assim ela colocou o nome dele de Rúben. Mas ela ainda não estava feliz, ela não estava completa. Por quê? Porque ela homenageou o filho pensando no esposo. O segundo filho, Simeão, quando veio, ela estava triste, aborrecida. E ali, nela, quando nasceu o neném, ela disse: esse vai ser Simeão, que quer dizer, né, o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor viu que eu estou aborrecida, que eu estou triste. E ali veio o terceiro filho, Levi, né? E aí ela colocou o nome dele de Levi e disse assim: não, agora o meu marido vai se unir a mim. Ele vai se unir a mim. E assim foi, quando ela
continuou, né? Depois do terceiro filho, ela continuou sendo uma mulher triste, uma mulher aborrecida, uma mulher sem o amor do marido. E ali, quando nasceu o quarto filho dela, ela disse: não, esse vai se chamar Judá, porque eu louvarei ao Senhor. Então, naquele momento, ela soube largar o pensamento dela, a adoração, a devoção, o amor dela pelo marido, e ela reconheceu que ela sim tinha que adorar ao Senhor, que o Senhor teria que ser a primícia da vida dela. E ali veio Judá, o quarto filho de Jacó. Então vamos falar de Judá. Ali no capítulo 38 de Gênesis, ele se afasta da sua família após, né, ali no capítulo 37, fala da venda, que eles fizeram a venda de José, né? E aí e essa ideia veio dele. Então, a Bíblia diz ali no começo do capítulo 38 que ele se afasta da família dele e vai para a cidade de Adulão, na terra dos cananeus, vai viver com os cananeus. Lá ele conhece um amigo por nome Ira, e ele vê uma mulher e ele se interessa por essa mulher, né? Ele casa-se com essa cananeia, né? Cuja o pai dela se chamava Sua, né? A Bíblia aqui nesse capítulo não relata o nome dela, só diz que ela era filha de Sua, e com esta mulher ele teve 3 filhos. Com essa mulher ele teve 3 filhos, Onã e Selá. Ao decorrer do capítulo, né, o primeiro filho de Judá com essa mulher, ela deu esse nome a esse filho, e não se fala muito sobre esse filho. A única coisa, em um versículo que se diz, é que ele era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. O Senhor o matou. Só que antes disso acontecer, Judá foi até, né, uma das mulheres, escolheu uma mulher para casar-se com ele. O nome dessa mulher, Tamar. E aí, ele casou-se com ela, mas o Senhor disse que ele era perverso, ele era uma pessoa mau. Diz que ele era uma pessoa mau e o Senhor o matou. Não se diz mais nada sobre ele. E essa mulher, eles não tiveram filhos. E naquela época, qual que era o costume daquela época, né? Era o quê? Quando o esposo morresse, tivesse um irmão, e ele não tivesse tido filho com ela, ela se casaria com um irmão. E o irmão dele, Onã, né, que seria o próximo, que seria dado a ela, né, em casamento. Onã, então, casa-se com Tamar, porém, para se cumprir esse costume que tinha em Israel. Veja bem, irmãos, Judá, ele sai da terra dele, ele sai do meio do povo dele, ele vai para uma terra que não é uma terra que eram os costumes dele, uma terra diferente do que ele tinha aprendido, né? E ele começa ali a praticar os costumes daquele povo, mas ele traz um pouco do que ele aprendeu, né? Então, esse costume de casar no caso, a nora dele com o segundo filho, foi um costume que ele aprendeu em Israel, lá no costume dele, com a família dele. E ali, Onã, ele aceita se casar com ela, porém, ele não queria deixar herdeiros, ele não queria. Por quê? Porque se ele engravidasse a Tamar, o primeiro filho não seria de Onã, seria como se fosse de que havia falecido, né? Para que se desse continuidade à linhagem, né? E Onã, sabendo disso, ele não cumpria com a obrigação de homem, ou seja, ele se aproveitou de Tamar, ele se aproveitou dela, ele casou-se com ela, porque ele conhecia os costumes, o pai dele certamente já havia trazido isso para a família, falado, né, na família como que seria, e ele casou-se com ela, mas ele, não fez o que era correto. E aí a mulher não engravidava, Tamar não engravidava dele. E aí o que se pensava? Ela deve ser estéril. Talvez pensava-se assim. Por quê? Porque
na intimidade deles, não havia ninguém lá. Ninguém sabia o que ele aprontava, o que ele fazia. Ele a humilhava, por quê? Porque quando eles tinham a intimidade deles, ele realizava o coito. Então ela não engravidava não porque ela era estéril, mas porque ele não queria, né? E por quê? Por orgulho. Só que ele estava fazendo o quê? Desobedecendo uma ordem, algo que vinha da linhagem já que o pai dele havia, né, trazido para eles. E ali ele desobedece. E a Bíblia diz que o Senhor não se agrada da atitude de Onã e faz o quê? Mata-o também. O Senhor recolhe Onã, mata Onã por conta dessa desobediência. Hoje em dia, infelizmente, vemos Onã na igreja. Aceitam as coisas, os cargos, as funções, mas não cumpre a obrigação. E sabe, quem sabe disso é só Onã e Deus. Quem sabe disso, dessas coisas que acontecem, é só eu e Deus. Se eu faço alguma coisa que eu não agrado ao Senhor, eu posso fazer algo no meu íntimo, mas Deus, Ele sabe. Você pode não saber, a irmã Bianca pode não saber o que eu estou fazendo, a irmã Neide pode não saber o que eu estou fazendo, mas o Senhor sabe. E o Senhor ali foi lá e matou Onã. E aí quando o Senhor mata Onã, Tamar, mais uma vez viúva e sem filhos. O povo pensava, das duas, uma, ou essa mulher é estéril, ou tem alguma maldição na vida dela. Porque 2 maridos já morreu. E aí Judá tinha o 3º filho, Selá, só que Selá ainda não tinha idade para casar. E aí o que ele faz? Ele diz para Tamar, olha, volta para a casa do seu pai, quando Selá crescer, eu te dou ele, você casa com ele, para que seja cumprida a linhagem. E assim ela fez, voltou para a casa do pai dela. Só que Judá, ele sabia que, na verdade, ele falou, meus 2 filhos já morreram, se eu der o meu 3º filho para essa mulher, ele vai morrer também. Por quê? Porque ele sabia que os filhos dele eram perversos, ele sabia o que acontecia. O pai conhece o filho que tem, né? Mas ele preferiu se livrar do problema que era a mulher. Talvez porque alguém falasse na orelha dele, falasse, olha, Tamar que é a mulher que está atrasando a vida dos seus filhos, enfim, a sua descendência, talvez fosse dessa forma. Mas, enfim, ele manda ela de volta para a casa do pai dela, ela se veste de vestes de viúva e vai para a casa do pai dela. Selá cresce. E Judá não vai chamar Tamar para casar com Selá. Irmãos, Judá foi criado por Jacó com instruções das leis de Deus. Aquilo que o Senhor se agrada. Quando Judá sai do meio do teu povo, é como se quando alguém que conhece a palavra do Senhor se desvia e vai para o mundo. Você pode estar até lá fora, no mundo, mas a palavra do Senhor, ela já entrou no seu coração. Você já conhece a palavra, você já sabe da palavra, você conhece o que é certo, o que é errado, o que agrada ao Senhor e o que não agrada. E Judá aqui, nesse momento, ele estava dessa forma. Ele estava desviado, ele estava cometendo algumas coisas que por mais que eu falasse, não, mas eu estou trazendo os costumes, mas ele não cumpria com o que realmente ele tinha aprendido, com o que o pai dele tinha ensinado. E ali ele achava que estava tudo bem, por quê? Porque ele se livrou do problema, se livrou de Tamar, e aí vamos seguir, vida que segue. Está cheio de gente assim. Não, tudo bem, eu saí da igreja, mas se eu for, eu vou começar a ir no culto de vez em quando, num domingo, numa terça, numa quarta, enfim. E está tudo bem. Está tudo bem porque nada está acontecendo, eu estou indo, estou cumprindo direitinho. Mas você sabe que você está fazendo a coisa errada. Que para Deus tem que ser o total, tem que ser 100%. Para Deus não é só 50%. Não é só, você tem que ser o total. Você tem que se dedicar ao Senhor, é renúncia. Servir ao Senhor é renúncia. E ali, ele pega e a sua esposa morre. A esposa de Judá morre.
E passado o tempo do luto dele, haveria a festa das tosquias, né? E ele vai para Tina para participar dessa festa, uma festa pagã, uma festa que o povo de Israel não participava. Percebe como ele estava embaraçado com as coisas? Percebe como ele estava embaraçado com algo que não era do Senhor? E percebe como ele não tinha temor, porque ele poderia evitar, mas não, ele preferiu ir. Porém, nesse meio tempo, alguém chega até Tamar e diz: o seu sogro está vindo para cá, para Tina. E rapidamente Tamar, lembrando que o rapaz, sei lá, já estava em tempo de homem para ela casar, e ele não deu, o que ela fez? Ela arma um plano. Tamar era uma mulher astuta. Por que eu digo isso? Porque Tamar, ela viveu dentro da casa de Judá. Ela conheceu os costumes, ela era uma mulher cananeia, mas ela sabia os costumes. E ela sabia que ela tinha como continuar a linhagem de Judá, porque ela tinha sido esposa dos 2 primeiros filhos dele. E o que ela faz? Ela tira as vestes de viúva e coloca uma veste de prostituta cultual. O que é uma prostituta cultual naquela época? Em épocas de festas, existia algumas mulheres que acreditavam que, para adorarem deuses da fertilidade, elas acreditavam que quando os homens subiam, elas se prostituíam com eles, os deuses da fertilidade iam prosperar, ia crescer, enfim, elas acreditavam nisso, e eles acreditavam nisso, esse povo que fazia esse tipo de festa. E ela se vestiu com uma veste de prostituta cultual e ficou à beira do caminho onde ela sabia que ele ia passar. Mas Tamar não era uma prostituta cultual. Mas ela sabia que o homem que devia para ela ia passar por ali. E ali, a prostituta cultual, ela usava aquele véu no rosto. E quando Judá chega ali, ele não percebe que é ela, por conta disso. E ali ele pega e faz essa proposta no verso que a gente leu, né, 17, que ele diz que ele gostaria de ter, né, que ele queria ter relação com ela. E aí ela diz assim: que penhor que você me dá? O que você vai me dar por isso? E ele diz assim: eu lhe dou um cabrito do rebanho. E ele falou assim: só que eu não estou aqui, né, com o cabrito. Enfim, ela fala assim: dá-me o penhor até que me envies esse cabrito. E ele diz assim: o que penhor te darei se eu não estou aqui? Ela diz: então eu quero o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. E Judá ali, percebe, irmãos, que Judá ali, ele está tão envolvido com a situação, com aquela situação perversa, que ele entrega o selo, o cajado e o lenço para ela. Ele entrega aquilo que ele tinha de maior valor. Porque o cabrito que ele propôs a ela, ele não tinha ali na hora. Não era o que ele tinha de valor. Porque a gente anda com aquilo que a gente tem de valor. Quando você vai sair de casa, você leva o quê? Você leva uma carteira, um dinheiro, um cartão do banco. Você leva, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos você está amparado ali para, né? E ali Judá, ele tinha saído, ele estava fazendo essa viagem até lá. E o que ele tinha? O selo, o lenço e o cajado ali na hora. E ela disse: me entrega. E ele, sem pensar, entregou a ela para ter um tempo, né, de intimidade com ela. E ali, quando acabou, ela voltou, se vestiu novamente de vestes de viúva e viveu a vida dela. Ela sabia que ela estava num período fértil, ela sabia que ela era uma mulher que ia engravidar. Ou seja, ela tinha alcançado aquilo que ela almejava. Ela procurou pelos bens legais, né? Esperou a ordem do sogro, e ele não veio. Então, ela não era uma israelita, ela era uma cananeia. Então, ela fez o quê? Ela ludibriou ele. Ela disse: eu vou enganar.
ele. Eu conheço ele. Então eu vou enganar ele. E aí ela fez isso. Quando ele entrega o selo para ela, selo fala da marca do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo se retira de nós quando abandonamos a nossa fé, quando não damos mais ouvidos à voz do Espírito Santo. Como é triste, né, irmãos? Às vezes por um prazer nosso, da nossa carne, um prazer, algo que possa durar pouco tempo, a gente acaba dando o nosso selo, a nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa marca, a nossa fé. Sabe, irmãs, durante todo esse mês, eu lutei com o Senhor para não trazer essa mensagem, porque eu sabia que era um mês de Dia das Mulheres. E o Senhor não me deu nenhuma outra mensagem. Eu meditei em outros livros da Bíblia e o Senhor falou, você vai falar essa mensagem. E eu sei que o Senhor está falando com pessoas que estão aqui, não é para quem ficou em casa, ou não é para quem não está assistindo. É para você que está assistindo agora. Para você que está vendo agora, que está aqui agora. Não deixem roubar o teu selo. Não deixem tirar de ti a marca do Espírito Santo na sua vida. Por pouco. Porque as coisas aqui da terra são passageiras. As coisas aqui da terra são passageiras, vai ficar tudo aqui. O lenço ou o cordão fala de quebrantamento. Judá perdeu a comunhão com o Senhor. Quebrantamento, comunhão, doutrina bíblica, que é a palavra de Deus. Quando não nos alimentamos mais da palavra de Deus, perdemos o nosso cordão, perdemos o nosso lenço. Você ainda pega o seu lenço na sua casa, você medita, você busca o Senhor, você usa o seu lenço para buscar o Senhor, para se manter firme, para manter o seu selo com o Espírito Santo, sabe? A sua comunhão. Cajado fala da autoridade, da dependência da direção de Deus. Você continua com o seu cajado na sua mão para andar em direção ao Senhor, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas seguindo o alvo. O Senhor te dá um cajado, uma autoridade na mão, que é para você continuar firme aqui até o dia de Jesus voltar. Cajado fala de autoridade. Judá perdeu a sua identidade, seu selo, a sua base bíblica, o seu lenço, e a sua autoridade. A Bíblia diz que quando ele pede para o seu amigo voltar lá com o cordeiro, com o carneiro lá para ela, a ovelha, ele pega e volta e não encontra mais ela. E aí ele chega para Judá e diz, olha, ela não está lá. E disseram que nunca teve nenhuma prostituta cultual ali. E então Judá diz, menos mal, ninguém vai ficar sabendo de nada, vamos deixar por isso mesmo. E passa-se os dias. Percebe como é perverso, irmãos? Você percebe quando a gente se afasta do caminho do Senhor, quando a gente dá uma brecha para o inimigo tratar na nossa vida? Percebe como a gente faz um monte de coisa errada? Judá, quando ele nasceu, ele foi motivo de louvor ao Senhor. Olha a situação dele. Irmãos, nós não estamos livres disso. Nós não estamos. Ninguém aqui é super mulher. Ninguém aqui não, isso não acontece comigo. Eu sou muito perfeita, eu leio a Bíblia 3 vezes por dia, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo todos os dias. Pare de hipocrisia, irmãos. O pecado está na porta todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O mundo está corrompido. Você tem que manter o seu lenço, o seu selo e o seu cajado com você. Não abra mão daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. O pecado faz uma barreira entre o cristão e Deus. E a barreira só pode ser derrubada com o arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem como. Não tem perdão. Não tem como você se achegar, você voltar. É necessário que haja um arrependimento, né? E ali o que acontece, ele acredita que acabou a história, enfim, e pronto. Aí chega alguém para ele e diz, Judá, sabe Tamar, aquela lá, sua nora? Pois é, ela pecou, porque ela está grávida
de 3 meses. E aí ele fica muito irado. Ele diz: o quê? Pode ir lá buscar ela. Traz ela para fora agora, que nós vamos queimar ela aqui. E ali, os homens obedecem, ele vai até lá e busca ela, tira ela à força. Ela diz: só um momento. O pai dessa criança é o dono desse lenço, desse selo e desse cajado. Nada é encoberto aos olhos do Senhor. Nada. Nada, irmãos. O arrependimento é a porta para entrar no céu. Nós precisamos arrepender-nos todos os dias de todos os pensamentos ruins, de todas as situações ruins que a gente tem pensado em fazer, porque a maldade chega até nós. Nós temos que ter o selo, o cajado e o lenço na mão para que não sejamos dominados por isso. E quando isso acontece, ele cai e diz: ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Eu prometi o meu filho para ela e não fui lá levá-lo. E eu não trouxe ela para dentro da minha casa de volta. Ou seja, Tamar era uma mulher cananeia, ela sabia os costumes. Por quê? Porque Judá havia ensinado. Ele havia ensinado, então ela conhecia. E ali ela fez conforme ela aprendeu dentro da casa. Quem errou? Deus sabe todas as coisas, irmãos. E sabe, nós não estamos aqui para julgar Judá pelo que ele fez. Não, nós não estamos aqui, sabe por quê? Tamar engravida de Judá. E ela, após tudo isso que aconteceu, ele leva ela para casa, porque ela estava grávida dele. Porém, a Bíblia diz que ele nunca mais conheceu Tamar. Ele nunca mais teve um contato de homem com ela. Ele respeitou ela como mulher. E ali Tamar teve gêmeos. E a Bíblia fala no final do capítulo 38, conta-se a história de como foi esse parto. Diz que quando a parteira estava ali para receber o bebê, o primeiro bebê põe o bracinho para fora. E ali ela espera, o neném não sai, ela amarra uma fitinha vermelha no braço do neném e diz: esse aqui nasceu primeiro. E ele volta rapidamente com o bracinho para dentro. E ali vem Pérez com tudo e nasce primeiro. Então, o que era o primogênito ficou por último. E quem nasceu primeiro foi Pérez. E Pérez quer dizer o quê? Romper. Ele rompeu. Ele atravessou, ele foi na frente. E trazendo para nosso tema aqui, este ano, tempo de romper. É tempo de romper, irmãs. É tempo de romper, é tempo de pôr na frente. Mesmo que o inimigo venha te oferecer pratos, mesmo que o inimigo venha te trazer manjares, é tempo de você romper tudo isso e continuar com o seu selo, com o seu cajado e com o seu lenço na mão, olhando para o alvo que é Cristo. Zerá nasceu por último, levou esse nome por conta da fitinha que tinha na mão. Então, o que é mais maravilhoso, irmãs? Tamar não era nem uma mulher da descendência de Judá, como a gente já falou aqui. E ela entra para a genealogia de Jesus. Ela foi a mãe de Pérez, filho de Judá. E foi, através dela, uma viúva desamparada, excluída, humilhada. E quando a gente vai lá em Mateus, capítulo 1, no verso 3, que diz, né, na genealogia de Jesus, diz assim: e Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá. Se a gente voltar mais 2 versos, diz assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez. Aqui a gente não vê aqui falando Abraão de Sara gerou Isaque e assim foi. Não, aparece o nome de quem aqui?
De quem apareceu? Ah, irmã, mas ela não era israelita. Mas o Senhor a honrou. Irmãs, por mais que a gente olhe para outros aí fora, que muitas vezes você não dá nada, diz assim, ó, o Senhor tira de lá de fora, põe aqui dentro para mostrar que Ele é Deus. O Senhor Jesus morreu por todos nós. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Ele morreu por todos nós. Não vamos julgar o que acontece, seja lá fora, seja com um desviado, seja com uma pessoa nunca que foi cristã, ou seja para alguém que está dentro da igreja que você conhece e você muitas vezes julga. Não, irmão, sabe por quê? Porque o Senhor não olha para o pecado, Ele olha para o arrependimento. Se tem arrependimento, tem perdão, irmãos. Se é de coração, o Senhor perdoa. E o que é mais maravilhoso é que nós vamos fazer parte da genealogia de Jesus, nós vamos continuar fazendo parte dele no céu, na glória. E é esse o foco, é nisso que nós temos que se firmar. Não perca aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, o seu selo, o seu cajado, o seu lenço. Sabe, permaneça firme nos caminhos do Senhor, não olhe para o lado, os dias são maus, irmãs. São maus, vai acontecer muita coisa ainda. Tem situações acontecendo, levantando-se dentro da igreja para confundir o cristão. Mas guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Cuida daquilo que é ministrado aqui. Venha aos cultos, aprenda a palavra do Senhor para que ninguém te engane. Porque os dias estão vindo aí, irmãs. Estão vindo os dias. Tantas outras coisas, e que o Senhor vai levar para si somente aqueles que permanecerem fiel. É a verdade, irmãs. Não vamos olhar para o erro do nosso irmão, da nossa irmã. Sabe, lá em... Já estou terminando, mas lá em Gênesis 49, fala sobre a bênção do pai para os filhos. E quando chega na vez de Judá, eu vou ler e já vou finalizar. Diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de seu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Judá, ele pode ter tido todo esse tempo, mas quando ele chegou ali, para receber a bênção do pai dele, ele chegou quebrado, irmãos. Ele sabia, naquele momento em que Tamar desmascarou ele, ali ele voltou para o Senhor, ele disse, ela é mais justa do que eu. Ele entendeu que ele estava errado. E ali ele se reconciliou com o Senhor. E ali ele realmente reconheceu tanto que ele errou. E ele volta para o teu povo. E ali quando o pai dele, quando Jacó começa a abençoar os filhos, ele vai abençoar Simeão, ele vai abençoar todos os filhos dele ali. E ele fala, Levi, e ele fala ali, olha... Para todos ele tinha uma bênção, mas ele mostrava, Rubem, você fez isso. Tá? Assim, assim, assim. Simão, Levi, vocês com a espada, vocês feriram, vocês agiram, né? Achando que podia resolver tudo Às vezes a gente pensa assim, né? Vamos resolver tudo. De vez em quando dá vontade, irmãos, de querer resolver tudo, né? A gente perde a cabeça, mas se perder a cabeça, olha o que acontece. Eles foram abençoados pelo pai deles, mas não foram como Judá. Judá se arrependeu. E aí, quando Jacó abençoa ele abençoa, e o peso dessa bênção chega até o nosso rei Jesus. O peso dessa bênção vai sobre a vida dele até a linhagem de Jesus. Então, é maravilhoso, irmãos. Quando há arrependimento, quando você se arrepende, quando o nosso irmão se arrepende, quando alguém de lá de fora da rua vem para cá
e se arrepende. É maravilhoso, porque o Senhor é fiel e Ele recebe. Então, cuide de se arrepender daquilo que você pensa, daquilo que você faz, para que você venha a morar no céu juntamente com aquele que se arrepende de verdade. Não é porque você está na igreja, não é porque você está aqui que você é melhor que outro, não. O Senhor ama nós todos iguais. O Senhor nos ama igual. Então, eu deixo para a meditação das irmãs essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.